uma Ave Maria para que ela abençoe não só as crianças brasileiras, como todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hoje temos o prazer de comemorar o feriado nacional, dia 12 de outubro de 2015, o dia da Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Nossa Senhora Aparecida, que é padroeira de todos os brasileiros, desde quando o Papa João XXIII assim a consagrou o Brasil a Nossa Senhora Aparecida. A sua imagem foi encontrada exatamente nessa data, dia 12 de outubro de 1717, quando 3 pescadores a encontraram, primeiro a sua imagem, depois sua cabeça, no rio Paraíba do Sul. Eles estavam fazendo uma pescaria por uma ocasião que o príncipe regente Dom Pedro I iria visitar Guaratinguetá. E eles precisavam de peixes para fazer um banquete para Dom Pedro e não tinham conseguido pescar nada. Depois que eles encontraram a milagrosa imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, eles pescaram tantos peixes que o seu barco, inclusive, quase virou de tantos peixes que eles pegaram. Inúmeros milagres ao longo dos tempos, nós temos notícias e somos testemunhas de vários milagres dela. Inclusive, hoje o seu santuário é o 2º maior santuário do mundo. Ele só é menor do que a Basílica de São Pedro do Vaticano. E a Nossa Senhora Aparecida, nós pedimos que ela proteja as crianças brasileiras, hoje que é dia das crianças, em especial as crianças que são vítimas de exploração, seja sexual, exploração econômica, exploração do trabalho, tanto faz, que ela nos proteja e proteja as nossas crianças. E a pedido dos nossos ouvintes, vamos rezar aqui na Ave Maria, pedindo à nossa mãe, à nossa rainha e padroeira, que abençoe a todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E lembrando a todos os internautas que hoje às 16 horas a procissão sai da Igreja Matriz São Sebastião rumo ao bairro Monsenhor Mantino, aonde está sendo realizada a novena em honra e louvor a Nossa Senhora Aparecida. E hoje, que é o último dia, logo após a chegada da procissão no bairro Monsenhor Mantino, teremos a Santa Missa. Um grande abraço. Esporte. Agora? Boa tarde, internautas. Agora? Boa tarde, internautas. Hoje vamos fazer um programa de esporte simplificado, já que o nosso nosso companheiro que defende as cores azul e branco, Walter Silva, não veio hoje. Então, uma série de assuntos que serão debatidos entre nós. Então, hoje, dia 12 de outubro de 2015, nós temos os seguintes pontos para discutir com vocês. Campeonato Municipal da Primeira Divisão. Quem são os finalistas? Vocês ficarão sabendo. As finais começam já nesse domingo. O Atlético Mineiro enfrenta o Internacional na quarta-feira. D'Alessandro volta. Mais um grande jogo no Estádio Independência. E temos aqui uma pergunta para todos vocês. Será que Tevez está de volta ao futebol brasileiro? Rumores sobre isso. Temos também uma situação que deve ser analisada com muita calma, que Emerson Leão disse, numa entrevista ontem no Globo Esporte, que a seleção brasileira sempre representou para ele sua vida, o privilégio de disputar Copas do Mundo pela seleção brasileira. Será que nossos jogadores hoje pensam mesmo? Nós vamos discutir sobre isso. Perguntamos de novo, aonde está a taça de campeão regional de 1973, quando o Corinthians a conquistou? É a maior conquista do esporte sabinopolense. Onde ela está? Eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil perdeu para o Chile por 2-0, lá em Santiago. Enfrenta amanhã a Venezuela em Fortaleza. E fica uma pergunta para todos vocês. Por que os jogos das eliminatórias não serão disputados em grandes centros? Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre. Será que a seleção está fugindo da pressão de sua própria torcida? Eu acho que não é assim que se conquista, mas parece que é a posição da CBF. Leandro
Damião fez no Cruzeiro seu último gol no mês de agosto. Será que nessa rodada vai acabar com esse jejum? E no final, vamos tocar mais um ponto que nós sempre temos comentado sobre a água. As pessoas continuam com um desrespeito muito grande, fazendo vistas grossas da atual situação da nossa cidade. As pessoas continuam lavando seus passeios, aguando rua. Gente, não é o momento para isso. Mas no final nós vamos voltar sobre esse assunto. Então vamos primeiro aqui ao nosso primeiro tópico. Campeonato Municipal da Primeira Divisão. Você sabe quem são os finalistas? Sport Cristal e Boa Vista são os dois finalistas. Pelo que nós analisamos de todo o regulamento, conversamos com a coordenação do Campeonato Municipal, não há vantagem alguma, nem do Sport Cristal, nem do Boa Vista. Acredito que durante a semana pode ser que haja alguma reunião, no sentido que vai ser discutido alguns detalhes quanto às finais, quanto horário de jogos, alguma coisa nesse sentido, que nós traremos para vocês depois. Tendo reunião, eu participo e trago aqui para vocês. Então, depois de várias rodadas, muita luta, muita disputa, Sport Cristal e Boa Vista são os grandes dois finalistas. Já estão de parabéns pelo fato de estarem fazendo a final, e eu reforço o pedido às torcidas, tanto Sport Cristal como do Boa Vista. Façam sua festa, levem seu tambor, seu bumbo, seu tarol, levem bandeiras, façam tudo. Nós vamos fazer uma festa de incentivo, passar força positiva para o seu time. E vamos deixar a violência de lado. Não vem, isso não faz parte do esporte. O futebol é uma prática sadia, uma disputa sadia. E não tem nada a ver com torcidas violentas. E as duas acredito que vão fazer um belo espetáculo. Por que não disputar quem tem a torcida mais vibrante? Fica aí a ideia para vocês. Campeonato Brasileiro Série A 2015. O Atlético Mineiro enfrenta o Internacional na quarta-feira. E o Internacional vem reforçar seu grande talento, da Alessandro, que ficou de fora algumas rodadas. Vai enfrentar o Atlético amanhã. Depois de amanhã, na quarta-feira, está de Independência. E o time do Atlético Mineiro, que está a 5 pontos do Corinthians, vai jogar na quarta e o Corinthians na quinta-feira. Então o Atlético quer tentar vencer o Internacional e jogar uma responsabilidade maior para cima do Corinthians, que vai enfrentar o Goiás na quinta-feira. Também em seu Corinthians. Eu penso que o Atlético tem que jogar com muita calma, porque o Inter é um adversário muito difícil. Sem desmerecer o Goiás, o Inter é muito mais complicado que o Goiás. Então o Corinthians já vai, teoricamente, enfrentar o adversário mais fácil em seus domínios. E o Internacional sempre protagonizou com o Atlético grandes clássicos, grandes batalhas. Eu lembro desde os anos 80, o Inter com Falcão, Batista, Jair, o Atlético com Chicão, Toninho Cerezo, Palinha, Reinaldo, eram sempre grandes duelos. Inclusive o Atlético várias vezes já venceu o Inter lá no Bernardo, com grandes situações de Reinaldo, de Éder, e também o Inter vinha aqui em Belo Horizonte e fazer grandes jogos com o Atlético. Então teremos com certeza, acredito, casa cheia, um grande clássico nacional, Atlético Internacional, na quarta-feira. Um grande rumor está circulando aí no meio esportivo. Será que Carlitos Tevez está voltando ao futebol brasileiro? Por que surgiu essa notícia? Porque o grande Tevez reclamou semana passada que está no Boca Juniors e há 3 meses não recebe seus salários. E Tevez ameaçou largar o Boca e procurar outras praças esportivas. E já surgiu o boato, inclusive, que os 2 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, respectivamente Corinthians e Atlético Mineiro, são alguns dos clubes que já estão fazendo oferta para o Carlitos Tevez. Será que ele vai voltar ao Brasil? Fica aí a nossa esperança, até porque o Tevez é um grande jogador de futebol. Hoje voltou aos quadros da seleção argentina, e Tevez, que fez um esforço tremendo para sair da Juventus, ele saiu por cima e voltou para o Boca, falando que o Boca é sua casa. E agora já está falando que está propício a voltar, a sair do Boca Juniors. Será que ele vai voltar ao Brasil? Fiquem para vocês
essa esperança. Acredito que até o final do ano nós teremos novidades. Ontem estamos num período de começamos as eliminatórias da Copa do Mundo e ontem o programa Esporte Espetacular começou uma série de entrevistas sobre a seleção brasileira. Ontem eu assisti a uma grande reportagem com o primeiro entrevistado, Emerson Leão. Para quem não lembra, foi um grande goleiro, disputou grandes Copas do Mundo, disputou, inclusive foi campeão em 70 na reserva, mas foi campeão, disputou a Copa de 1974, a Copa de 1978, inclusive ele comentou mais uma vez que pelo que ele percebeu, a Copa da Argentina foi no mínimo estranha, com leve favorecimento para a Argentina, e disputou também a Copa de 1986. Sobre a Copa da Argentina, o Leão disse que a Argentina tinha um bom time, mas não superior ao Brasil. Inclusive, a Argentina não venceu o Brasil na Rosário. E o Leão comentou que eles eram muito pressionados sobre um esquema militar muito grande. Parecia que a Argentina estava naquela época sob uma ditadura militar e que ele não entende até hoje por que João Avelange mudou os horários dos jogos, os dois últimos jogos da semifinal, onde o Brasil enfrentou a Polônia na parte da tarde, e a Argentina entrou para jogar com o Peru à noite, já sabendo o que precisava. E aí o que mais estranhou, que o Leão falou que se a Argentina precisasse ganhar de 10 do Peru, ela teria ganho. Tamanha facilidade que a Argentina enfrentou e que um jogador peruano que deu uma bolada na trave, começando o jogo no ponteiro direito lá do Peru, ao longo da partida, depois que ele deu aquela bolada na trave e que quase marcou o gol, ele foi isolado pelos jogadores peruanos, que não lançaram a bola mais para ele. Uma série de situações que continuam ainda causando um mínimo estranheza a todos nós. Será que a Argentina ganhou aquela Copa na marra? Fica aí a dúvida. E o Leão disse que para ele, como homem, como profissional, disputar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira, ele sentia como sendo a vida dele. Será que os nossos jogadores hoje sentem o mesmo? Eu acredito que não. Você, internauta, pode perfeitamente discutir sobre isso. Eu acho, inclusive, que o sonho dos nossos grandes jogadores hoje, não vem nenhum caso citar nome, vale qualquer grande jogador hoje, numa entrevista, ele não esconde, ele de cara fala: o meu grande sonho é jogar na Europa. E antigamente, as gerações que nós vimos de grandes seleções brasileiras, quando eles davam entrevista, estivessem jogando onde estivessem, ou aqui ou na Europa, onde quer que seja, eles sempre diziam: o meu sonho é jogar pela seleção brasileira e obter uma grande conquista, no caso uma Copa do Mundo. Então, o que ocasionou essa mudança de pensamento? Uns dizem, enquanto uma geração dizia que o seu sonho era defender a nossa seleção, voltando ao que dizia Nelson Rodrigues, que a seleção era a pátria de chuteiras, hoje eu penso não é mais. A seleção está perdendo essa identificação com o torcedor, essa identificação com o povo brasileiro. E aí, por que os nossos jogadores hoje dizem que o sonho deles é jogar na Europa e não falam sobre a seleção brasileira? Acho que é uma situação que deve ser, no mínimo, analisada pela CBF. Será que não seria o caso de priorizar jogadores que realmente queiram jogar pela seleção brasileira? Aí fica no ar para vocês manifestarem sobre isso. Uma outra pergunta: aonde está a taça de campeão regional de 1973, quando o Corinthians venceu na maior conquista do esporte sabinopolense? Ele venceu o campeonato regional e nós continuamos perguntando a você, cara internauta, aonde está essa taça? Nós precisamos saber, porque essa taça ela é um troféu, ela é um símbolo de uma grande conquista esportiva de Sabinópolis e nós não sabemos onde ela está. Eu já vi essa taça há muitos anos, não tenho noção do seu paradigma. Gostaria de saber aonde está essa taça, porque ela, inclusive, na minha opinião, deve ser exposta no local público para que seja apreciada, já que é a nossa maior conquista e não merece de maneira alguma ficar subindo. Fica aí
a nossa dúvida mais uma vez. Caso você tenha alguma informação sobre o paradeiro dessa taça, entre em contato conosco, que nós precisamos. Eliminatórias da Copa do Mundo mais uma vez. O Brasil perdeu para o Chile em Santiago por 2-0. E vamos enfrentar amanhã a Venezuela em Fortaleza. Vocês não acham estranho, num período que a seleção não está na fase boa, umas convocações estranhas, alguns jogadores como Oscar, que eu acho que não sei por que convocam Oscar. Esse é apenas um exemplo, estou dizendo que ele seja o bode expiatório, não. Mas, por exemplo, o Oscar na Copa do Mundo, a gente já não entendia o que o Oscar estava jogando. Ele é muito apático, ele não tem jeito assim de seleção brasileira, ele parece que fica desligado dos jogos. E o Oscar continua sendo o titular da seleção brasileira. Alguém já comentou por aí, e parece que a nossa seleção é convocada por um empresário. Será? Tomara que não seja. E por que a seleção está fora dos grandes centros? Levando o jogo para Fortaleza, sem desmerecer Fortaleza. Mas já ouvi em grandes reportagens dizendo que a seleção não vai disputar jogos das eliminatórias em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Olha, a seleção está precisando de identificação com o povo brasileiro, porque ela está se afastando dos grandes centros. Estamos na contramão da história. Você vê, por exemplo, as outras seleções, no caso da Argentina, sempre joga em Buenos Aires. Tem que ter o calor do seu povo, aquela força incentivando. O Uruguai sempre joga, não abre mão de disputar as eliminatórias no Estádio Nacional, lá em Montevidéu. O Paraguai é a mesma coisa, joga no Defensor del Chaco, lá em Assunção. O Chile joga em Santiago, no Estádio Nacional. Por que só nós estamos saindo dos grandes centros? Eu não compreendo. Eu acho que a CBF deveria, no mínimo, se pronunciar quanto a isso. Porque se a seleção precisa de apoio, precisa de carinho, lógico, ela tem que fazer a parte dela dentro de campo, com certeza, mas sair dos grandes centros, eu acho estranho. Será que a seleção está fugindo de pressão? Olha, se o jogador profissional, que ganha o que ganha, que deve ter o preparo psicológico para isso, tem todo o apoio, não consegue suportar a pressão, não deve ser jogador de futebol. Aí ele tem que ser outra coisa. Tem que ser costureiro, padeiro, outra coisa. Mas jogador de futebol não. O jogador de futebol ganha bem, inclusive por isso, para poder suportar a pressão. Então, se eles não suportam, eu acho estranho. E uma situação que eu ia comentar, todos os nossos colegas aqui de bancada acabaram não ouvindo hoje, eu tenho ouvido demais para a rua fora, ouvido nas transmissões esportivas, todos comentam assim, que se fosse um ou um outro treinador, que não teria um grupo melhor à disposição. Olha, eu não concordo com isso. Eu vou expor aqui a minha opinião e nos próximos programas os colegas poderão discordar, lógico, estamos num país democrático. Mas na minha opinião, o melhor treinador de seleção brasileira que eu já vi chamava-se Tele Santana. O que é que Tele sempre começava o seu trabalho na seleção brasileira? Tele pegava geralmente 2, 3 times que estavam no auge e fazia desses times que jogavam no Brasil, que tinham identificação com a torcida, inclusive, Tele pegava e fazia desses times a base da seleção brasileira. Vou te dar um exemplo. Aquela seleção que encantou o mundo na Copa de 82, ela foi formada à base de quem? Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo. Aí Tele pegava alguém de fora? Pegava. Ele pegou Falcão, por exemplo. Mas ele era minoria e era jogador pontual. Não é o caso, só o fato do cara jogar lá fora, que ele é um gênio. Não é isso. Nós temos talvez craques aqui dentro que estão jogando mais que eles. E se você, como o tempo para treino é muito pequeno, você convoca a seleção, você reúne a seleção 3, 4 dias antes de um jogo, por exemplo, o que é que você tem que fazer? Você tem que pegar, na minha opinião, essa base de um time, por exemplo, aquele ataque do Santos, que é um ataque muito bom, um ataque muito rápido, parece que é um time muito bem entrosado, a defesa do Corinthians, por exemplo, ou até do meio de campo para trás do Corinthians, por exemplo, e você faz uma seleção, talvez um outro time também, que entre com 3, 4 jogadores, e você pega e faz desses times a base. Lógico que aí você convoca outros, sem dúvida. Mas a base, eu acho que tem que ser essa. Aí você faz uma base o quê?
um time já entrosado, quer dizer, o problema do desentrosamento, que é o que eles reclamam, a falta de tempo para reunir os times, reunir os jogadores. Os times não querem ceder, por causa das competições, que rendem muito mais, e com razão. E aí o que acontece? Você já mata esse problema do entrosamento. Então, eu sou da opinião que se pegarmos 2 times ou 3 e fizermos desses a base da seleção brasileira, temos como fazer grandes times sim. Agora, se ficar fazendo junta-junta, porque isso é junta-junta. Porque, por exemplo, vamos dizer a seleção de 70. Ótimo. Só que nós temos que entender que a seleção de 70, antes das eliminatórias, ela treinou 40 dias. O que hoje é impensável. Devido ao nosso calendário, é praticamente impossível ocorrer isso. Antes da Copa, ela foi para o México quase 2 meses antes. Aí eu concordo. Mas como não temos esse tempo hoje, eu continuo sendo a favor de que peguem 2 ou 3 times que estejam melhor e façam deles a base da seleção. Aí sim, eu acredito que temos uma chance bem maior de ter uma seleção identificada com o povo, uma seleção que vai ter o carinho do povo brasileiro e uma seleção que vai nos dar maiores alegrias. Eu achei interessante que o jogo Brasil e Chile, a nossa estreia nas eliminatórias, o que eu já falei antes da estreia, eu comentei aqui antes, vocês internautas devem estar lembrados disso, que eu não vi ninguém comentar, falar sobre isso. Me causou uma estranheza muito grande. E eu ouvi na ESPN Brasil, o grande comentarista José Trajano falou exatamente sobre isso. Ele estava em São Paulo, foi num restaurante, jantar e foi assistir o jogo Brasil e Chile. Ele falou que teve a impressão que era um jogo de uma segunda divisão, ou Série C, talvez, que ele não via ninguém com camisa da seleção brasileira, ninguém comentar sobre o jogo, alguns de costas, indiferentes. Se o Brasil estivesse ganhando ou perdendo, tanto faz. Quer dizer, isso está nos causando estranheza. Será que o amor do torcedor, do povo brasileiro para a nossa seleção acabou? Então temos que repensar muito sobre isso. Vamos agora falar sobre o Cruzeiro. Leandro Damião, seu grande centroavante, Leandro Damião, que já esteve na seleção brasileira, quando o Mano Menezes, que hoje esteve no Cruzeiro, inclusive, foi treinador da seleção brasileira. O Leandro Damião fez o seu último gol em agosto. Quer dizer, já há 2 meses que o Leandro Damião não faz um gol. E ele deu uma entrevista ontem dizendo que quer ver se acaba com o seu jejum nessa rodada na quarta-feira. Será que... O que está acontecendo com o Leandro Damião? Um grande jogador, e o nosso companheiro de bancada que não esteve hoje poderia perfeitamente falar sobre isso, já que ele acompanha mais o Cruzeiro. Ele falaria sobre isso que está acontecendo com o Cruzeiro. E eu acho que o Cruzeiro, pelo que eu percebi na tabela, a 6 pontos do Z4, eu acho que o Cruzeiro vai perfeitamente, tranquilamente permanecer na Série A. Vejo alguns cruzeirenses meio cabeça, não vejo motivo para isso. O Cruzeiro tem um time bom, um bom elenco, um bom treinador, nível de seleção brasileira. E eu analisei a tabela do Cruzeiro, os jogos restantes agora, não vejo assim nenhum bicho-papão. Por incrível que pareça, o Atlético tem uma tabela muito mais apertada, jogos mais difíceis, como tem o próprio líder do campeonato, que é em casa, mas é difícil. O Corinthians hoje é um time muito bem entrosado, um time muito que já vem com um esquema montado já desde o ano passado. Então o Corinthians, sendo em Belo Horizonte ou São Paulo, é um jogo difícil. O Atlético tem o Grêmio em Porto Alegre, sem falar do Internacional agora, quarta-feira, que é também uma pedreira. Eu acho, inclusive, que o Atlético tem uma reta final mais complicada. E o Cruzeiro, os adversários dele, os times mais complicados, pelo menos teoricamente, ou que estão melhor colocados, o Cruzeiro já enfrentou. Então o Cruzeiro vai enfrentar agora, na sua maioria, os times da parte de baixo. Então eu acho que o Cruzeiro vai sair bem. E o Leandro Damião vai voltar a balançar as redes para a alegria de vocês do mundo azul e branco. Eu vou comentar aqui uma pequena observação que eu fiz de uma estatística de clubes
brasileiros sobre competições sul-americanas e que muitas pessoas na rua pediram que eu repetisse. Então eu vou repetir para vocês, antes de terminar o nosso programa. Com a conquista da Copa do Brasil 2014, o Atlético Mineiro é um dos 6 times ao lado de Cruzeiro, São Paulo, Santos, Internacional e Grêmio. Vejam bem, não tem time do Rio de Janeiro, que pode celebrar o fato de ter conquistado as 2 principais competições brasileiras, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, além das 2 principais competições sul-americanas, Libertadores da América e Recopa Sul-Americana. Porém, desses 6 times, apenas 3 venceram ainda a Copa Sul-Americana, que é o nome atual da Copa Conmebol, que o Atlético venceu em 92, 97 e o Santos em 98. Portanto, desses 6 clubes brasileiros, apenas 3 conquistaram todas as 3 competições sul-americanas oficiais: Atlético Mineiro, Internacional e Santos. E aí fica para vocês que não tem, repito para vocês, nessas grandes conquistas sul-americanas, mesmo o Flamengo ter vencido o Libertadores e o Vasco ter vencido o Libertadores, eles não venceram a Recopa Sul-Americana e muito menos a Sul-Americana, que é o nome atual da Copa Conmebol. Então nós temos apenas 3 clubes brasileiros que venceram as 3 principais competições sul-americanas: Santos, Internacional e Atlético Mineiro. E nós vamos terminar nosso programa hoje e agradecendo já de antemão o apoio de você, internauta. Nós vamos terminar o seguinte: um assunto que não tem nada a ver com futebol, mas é uma situação que nós temos que comentar. A questão da água. Primeiro é o seguinte, nós temos de economizar água. Não é o momento de lavar passeio, ficar aguando rua, lavar carro. Vamos evitar isso. Os moradores do centro têm que compreender o seguinte, que os bairros de Selinópolis, devido à nossa topografia inclusive, a água tem que faltar nesses bairros com uma certa frequência. Então é importante que você, morador do centro da cidade, evite desperdício de água. Se o passeio está sujo, aguenta as pontas mais uns dias. Nós temos que entender que a água é necessária para as nossas atividades básicas. E é importante que todos os cidadãos sul-amazonenses tenham acesso a isso. Então, quer dizer, eu acho complicado se eu fico lavando meu passeio, aguando minha rua, lavando meu carro o tempo todo e o meu irmão, meu amigo, meu cidadão selinópolense dentro da nossa comunidade fica sem água para as suas atividades principais, atividades básicas. Então nós temos que pensar nisso. Vamos pôr a mão na consciência. Hoje de manhã, eu andando pela cidade aqui, vi várias pessoas lavando passeio de novo, lavando meio-fio, baldes, tá? Gente, e vendo pessoas de bairros, não vou citar nome de bairro não, mas pessoas reclamando que está faltando água. Olha, gente, esse calor é insuportável, nós estamos numa seca brava aí, sem contar as queimadas que estão sendo feitas aqui, que ainda dificulta mais o problema da água, que nessas queimadas, as nascentes todas estão sendo penalizadas. Agora em Materrã, em Yoshirita, está acontecendo uma grande... E isso reflete aonde? Aqui, nas nossas torneiras, no nosso dia a dia, nas nossas necessidades básicas. Inclusive o internauta ligou agora aí, falando que Yoshirita está tendo uma grande queimada, isso nos deixa triste. Vamos ter mais consciência. Reserva de mata. Reserva de mata nativa, vamos ter mais consciência. Já secaram nisso. Duas nascentes secaram vítima dessa queimada. Vamos ter mais consciência. O internauta agora acabou de nos informar nisso. Fazenda da então, assim, e parece que foi criminoso. Quer dizer, suspeitam até que seja sendo criminoso. Então assim, vamos ter um pouco mais de cuidado com a água, gente. É um bem muito precioso. E eu não acho interessante, se eu tenho água, eu vou esbanjar para que falte para o outro. Eu não vejo dessa maneira. Então, nós vamos terminar nosso programa aqui hoje, agradecendo a você, internauta, a sua atenção.
agradecer e pedindo mais uma vez a santa proteção da Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, que nos ilumine principalmente as nossas crianças, que são os grandes homenageados de hoje, e que eles, e que não só as crianças também, como todos nós, possamos continuar com a nossa fé na nossa Mãe Aparecida e que ela nos proteja no dia de hoje e ao longo de nossas vidas. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.